6 horas em Cuiabá. E olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do Notícia de Frente, o jornalista Antero Paz de Barros e o professor Lorenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. E a gente iniciou a Notícia de Frente de hoje, mostrando aí as primeiras imagens de Cuiabá na manhã desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Aí, Avenida República do Líbano, ali na saída ali para Chapada dos Guimarães, para o distrito da Guia. E a gente inicia aqui também destacando o seguinte: delação de Riva transfere pecados a terceiros. Quem diz isso é o advogado de João Arcanjo Ribeiro. Após ouvir o depoimento do ex-deputado estadual José Riva, na tarde desta terça-feira, o advogado do bicheiro João Arcanjo Ribeiro, Zaide Arbide, afirmou que estão criando uma nova forma de indulgência. Ele se referiu à delação premiada que Riva firmou com o Ministério Público. O ex-presidente da Assembleia, depois como testemunha, a juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, em um dos processos referentes à Operação Arca de Noé, desencadeada ainda lá em 2002. Na audiência, a defesa de Arcanjo apresentou uma contradita, alegando que, na época em que estourou a Arca de Noé, Riva omitiu esses fatos à Justiça. Depois de 18 anos, o ex-deputado resolveu expor as ilegalidades da Assembleia Legislativa no período em que foi presidente. Ao Ministério Público, ele revelou que chegou a dever 25 milhões ao ex-comendador e bicheiro e a dezenas de factorings. Antero. O contrato do Zaide Arbide com o Arcanjo é que ele tem um percentual em cima do que ele recuperar, né? Então, ele está atuando nessa questão de recuperação de patrimônio, cobrando essas dívidas, etc. e tal, e já recebeu muito dinheiro, porque ele já recuperou muita coisa para o João Arcanjo Ribeiro. O Zaide Arbide é um extraordinário advogado, mas ele, ao falar isso, ele está, na verdade, assumindo também assim, olha, eu posso ser o patrono dos 38 deputados, né? Porque ele está defendendo os 38 deputados. Na verdade, são 37. O 38º é o próprio Riva, né? São 37 deputados e mais o Riva, daí completar a lista de 38 deputados que participaram de um mensalinho, de uma propina por mês na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Então, que o Riva revelou isso muito tarde, é verdade, revelou. Mas antes tarde do que nunca, né? Melhor ter revelado para a gente conhecer os bacanas que nhaparam dinheiro público lá na Assembleia Legislativa do que se a população ficasse sem saber quem é quem. Nessa continha de mensalinho, de propina, pelas contas aí reveladas pelo próprio ex-deputado José Geraldo Riva, chegou perto aí de 180 milhões de reais. Que grana, hein? Vírgula, sem correção, ponto. Sem correção, né? Sem correção. E ele não vai devolver esse valor, não é? Ele vai devolver, segundo o Lúcio deu aqui como informação. A informação é de que ele vai devolver mais do que Silval Barbosa. É isso? Aí, o que precisa só deixar bem claro, né? É o seguinte, a informação que eu recebi é de que seria mais do que Silval Barbosa. Aí é o seguinte, mais do que o Silval Barbosa sozinho, ou será que o valor aí é tudo aquilo que está sendo devolvido, né? Bem devagarinho, pela família de Silval Barbosa. Essa é a dúvida, não é? Porque Silval Barbosa sozinho devolveu 46. O Silval o Silval é um craque, né? Ele fez um acordo espetacular na Justiça, junto ao Ministério Público, ficou de devolver só 70 milhões, não devolveu coisíssima nenhuma.
indicou algumas fazendas aí que diz que não vale um piqui ruído e que está indicada lá pelo valor da dívida. A grande verdade é o seguinte, que o Silval Barbosa não devolveu absolutamente nada. Mas essa granfinagem pode não devolver, né? O Alain Maluf também não devolveu, e fica tudo por isso mesmo, ninguém volta para a cadeia, fica tudo por isso mesmo. E ele está tendo mais um probleminha, né? Silval Barbosa. Teve mais um probleminha. Assim, agora é foi noticiado ontem. Do Jefferson. Do Jefferson Schneider, né? O juiz lá da 5ª Vara Federal de Mato Grosso, Jefferson Schneider, condenou na última segunda-feira o ex-governador Silval Barbosa a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão por desvio de mais de 5 milhões em Mato Grosso. A condenação é referente ao recebimento de propina por meio de pagamento de precatório à empresa Hidrapar Engenharia, investigado aí na Operação Ararate da Polícia Federal. O magistrado estipulou o regime semiaberto para cumprimento da pena. Ele dividiu a sentença em 2 tópicos. Pelo crime de lavagem de dinheiro, Silval recebeu condenação de 2 anos e 8 meses de reclusão, enquanto que por corrupção passiva, a pena é de 3 anos, 6 meses e 20 dias. Que roubalheira, hein, professor Lorenberg? Que roubalheira, hein? E no final das contas, parece que é lucro para essas pessoas, né? Amigos, vamos raciocinar aqui. A delação premiada, discordando um pouco do que disse o advogado, a delação premiada é um instrumento importantíssimo, mas importantíssimo. Porém, nós estamos desvirtuando a importância desse instrumento, Lúcio. Porque, veja, há uma regra básica na delação premiada. O chefe da organização não pode fazer delação e nem deve fazer a delação. O que nós estamos vendo? Silval Barbosa fez a delação e agora o ex-deputado José Riva está fazendo uma delação. Lá no Rio de Janeiro, o Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, está fazendo uma delação. Foi aceito. Já foi aceito, já foi homologada. Quer dizer, mudando completamente a regra da delação premiada. E um outro detalhe, o dinheiro devolvido é infinitamente menor do que foi desviado. Então, olha, onde está aí o interesse público? Onde está aí o interesse coletivo? Onde está aí assegurar, preservar o bem comum? Não está. Só tem um detalhe. O Silval Barbosa indicou que o chefe era Brairo Maggi, então o grande chefe da organização de quadrilha, segundo Silval Barbosa, era Brairo Maggi, por isso é que a delação dele foi aceita. Porque ele, Silval, como chefe, ele não podia realmente fazer delação. E ele cita fatos que ligam os crimes a Brairo Maggi. Por exemplo, os fatos dos empréstimos do BIC Banco. Que ele se responsabilizou, ele pagou grande parte desses empréstimos, ele não. O Estado, nós pagamos, o povo de Mato Grosso pagou. Mas o Silval ordenando isso como governador do Estado. O Silval pagou compromissos feitos pelo Brairo. Aí Brairo ascendeu ao cargo de ministro, porque o senador não é mau, é o governador, né? Mas ascendeu ao cargo de ministro. Então ele indicou o Brairo como chefe de quadrilha. Daí porque a delação dele foi aceita. O Riva porque indica Silval e Brairo, né? E o Sérgio Cabral porque indica o Lula. Quem está acima do Sérgio Cabral, o governador do Rio de Janeiro, é o Lula. Então ele indica o Lula. Agora, concordo em gênero, número e grau com o professor Lorenberg. É espetacular o Instituto da Delação Premiada, mas precisa não premiar tantos bandidos. Precisa tomar mais dinheiro deles, porque eles estão devolvendo muito menos do que roubaram. Não é menos, é muito menos do que roubaram. Além de não premiar... Porque eles estão devolvendo e continuam ricos. E além de não premiar os bandidos, os ladrões, né? Tem também um questionamento a ser feito em relação às delações premiadas. Inclusive,
as delações aqui de Mato Grosso. Será, por acaso, professor Hollenberg, o senhor que é um imortal, talvez possa me ajudar. Será que nessas delações premiadas não estão premiando figuras ilustres de outros poderes? Não, porque do executivo a gente já viu aí muita coisa, não é? Nessas delações. Do legislativo a gente já viu bastante, né? Deu quase 40, né? Aqui, Deu quase 40, né? Se dá quase aquela história lá. Se prestar atenção nos detalhes mesmo da delação, dá mais de 40. Não, só de deputados e ex-deputados, aí você falou agora há pouco, deu 37. Por pouco não dá 40, né? Não, quase dá Alibaba, não é? Entendeu? Porque 37, tem uma lista de 37 que recebia mensalmente. E aí tem uns penduricalhos que eu li a delação inteira do Riva. Por exemplo, tivemos a oportunidade de falar que o Sucena não está na delação. Mentira, está sim. Entendeu? Então tem coisas ali, detalhes que precisam ser acrescentados. Só recapitulando, tentando ser mais objetivo. Nas delações apareceram aí autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado. Não tem mais gente, não? Empresários. Não tem mais gente? Na do Riva aparece do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário. Aparece. Aparecem 2 juízes e um ex-desembargador. Então não aparece deve... o Evandro Stabile, o José Roberto Seror e o juiz, eu não lembro o nome, eu não vou arriscar a falar. Talvez eu esteja equivocado. Não devem, nessas delações, não devem estar poupando ninguém. Talvez seja só um equívoco da minha parte e eu me penitencio, não é? Concorda, professor? Mas aquela parte da delação do Sival Barbosa, que nós todos conhecemos, aquela parte que foi publicada, fora os dois Tem anexos. 2 anexos que a gente não sabe o que aconteceu. Tá, exatamente. Não Quer sabe dizer, o que aconteceu. Esses mistérios que precisavam acabar, né? Mas tem mais de 2 anos. Tem mais de 2 anos a delação e ninguém sabe o que está no anexo. A gente fica desconfiado que é membro do Poder Judiciário, porque não é possível. E esses delatados, aí na colaboração do ex-presidente da Assembleia, José Geraldo Riva, nos bastidores já tem um zum aí forte, né? Tem delatados aí que estão dizendo o seguinte: olha aí, espera aí, o Ministério Público Federal não quis aceitar a delação dele. E aí, por que é que o Ministério Público Estadual aceitou a delação premiada dele? Tudo bem, eles foram delatados, né? Tem acusações pesadas feitas pelo ex-deputado José Geraldo Riva, então vão procurar aí uma forma de se defender. Deve ser isso, né? Deve ser isso. E só para complementar essa informação aí da mais nova condenação de Sival Barbosa, aqui pelo Ministério Público Federal, a história aqui foi o seguinte: é que lá em 2008, quando ocupava o cargo de vice-governador, Sival Barbosa articulou, junto a quem, professor? Junto ao ex-secretário Éder de Moraes Dias, uma forma de desviar recursos públicos por meio do pagamento de precatórios à empresa Hidrapar Engenharia, que tinha créditos a receber do Estado por serviços prestados à Sanemate. Foi acertado que o Estado desembolsaria a quantia de 19 milhões. Mas só chegaram ao caixa da empresa 7 milhões de reais. Os outros 12 milhões de reais viraram a famosa propina. Que beleza. E uma outra informação aqui, o Antero até citou esse fato no A Notícia de Frente de ontem. Vai ser meu destaque. Esse é o destaque de hoje? Então vamos lá, qual é o seu destaque? Meu destaque é que recomeça hoje a CPI do Paletó. É às 9 horas da manhã. E recomeça com o depoimento do Silvio Correia, que foi chefe de gabinete do Sival Barbosa, que foi quem filmou aquela turma toda ganhando dinheiro. E a sessão será pública, porque o vereador Joelson consultou a sua base
E eu acho que assim, a gente critica, mas a gente tem que também ter a capacidade de elogiar. O vereador Joelson agiu muito bem. Ele foi cooptado num primeiro momento pelo Toninho de Souza. O Toninho de Souza é o líder desse processo para impedir a apuração da corrupção. Não queria que as sessões fossem públicas. É a primeira vez que a gente vê um relator de uma CPI de combate à corrupção não querer que a sessão seja pública. O vereador Joelson inicialmente pediu a sessão secreta, depois, conversando com a base dele, ele recuou e atendeu a base e atendeu a Constituição. Determinou que a sessão seja pública. Então, daqui a pouco, na Câmara, o Silvio Correia vai ser ouvido em sessão pública, a imprensa pode estar presente, os vereadores podem estar presentes, a população poderá estar presente, as equipes de televisão poderão estar presentes e o Silvio Correia vai falar daquelas imagens lá do Palácio, né? Que dá o nome da CPI do Paletó. E o vereador Joelson, tendo retirado o requerimento de sessão secreta, a sessão fica pública, como, aliás, é o normal, é o de praxe. E ele fez isso, segundo ele, ouvindo a base e depois de estudar a Constituição. Então, assim, quem percebe que vai errar e tem um arrependimento eficaz, merece ser parabenizado. Parabéns aí ao vereador Joelson. Professor Lorenberg Alves, o seu destaque de hoje. Lúcio, no dia 16 deste mês, a Letícia Naiza fez um belo artigo sobre enchentes, principalmente fazendo referência à enchente de São Paulo, que destruiu, que teve um alto índice de destruição, além de mortes. Eu destaquei desse texto 3 pontos que eu gostaria de dividir com o amigo telespectador, mas estendendo um pouco para o resto do Brasil, inclusive para Cuiabá. Então, é esse o destaque do meu comentário. E nós vamos agora aqui para um destaque do portal Gazeta Digital desta quarta-feira. Mauro Mendes e mais 5 não assinam carta contra Bolsonaro. O governador Mauro Mendes e mais 5 governadores não assinaram a carta contra o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, na última segunda-feira. A carta foi intitulada de Defesa do Pacto Federativo e lembra falas do presidente em que ataca os governadores, principalmente no episódio envolvendo o ICMS dos combustíveis e também no caso da morte do miliciano Adriano da Nóbrega ocorrida na Bahia. A carta diz que as falas do presidente sobre os 2 temas não contribuem com a evolução da democracia no Brasil. Na última semana, Bolsonaro disse que a polícia do PT havia matado Adriano em episódio de queima com arquivo, de queima de arquivo. Junto com Mauro Mendes, não assinaram a carta os governadores Carlos Moisés, do PSL de Santa Catarina, Marcos Rocha, do PSL de Rondônia, Antônio Denário, do PSL de Roraima, Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás e Ratinho Júnior, do PSD de Roraima. Olha, eu particularmente, eu li a carta. São 4 parágrafos. O maior parágrafo é o primeiro, que tem 6 ou 7 linhas. Uma carta muito bem escrita, educadíssima, não agride o presidente em nenhum momento, relembra, inclusive, de que os ataques a governador, isso é verdade, nós vimos isso na imprensa durante todo esse tempo, mas no último parágrafo, veja, a carta foi linear no aspecto de respeito à presidência da República. Convida o presidente a participar do Fórum Nacional dos Governadores no dia 14 de abril. E mais ainda, no terceiro parágrafo, os governadores que assinaram, 19 ou 20 governadores, que assinaram aquela carta, convida o presidente da República para compartilhar os problemas nacionais. Veja a questão, ele não fala isso, mas eu estou acrescentando, a questão da saúde, a questão da segurança pública,
poderia ser pensada, discutida entre a União e os estados. É exatamente isso que refere a Carta dos Governadores. A meu juízo, se eu sou governador de Mato Grosso, eu assinaria. Agora tem um componente. A Carta coloca também a ameaça à democracia, não coloca? Coloca. Fala que os ataques do presidente ameaçam a democracia. Porque ameaça a federação, né? Isso. A autonomia da federação. E é preciso considerar também, concordo com o que o professor Lorenberg colocou aqui, é preciso considerar que esta carta dos governadores ao presidente Jair Bolsonaro foi uma iniciativa liderada pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e pelo governador de São Paulo, João Dória. Verdade. Os dois com pretensões eleitorais à presidência da República. E o seguinte, nós já comentamos aqui como o Jair Bolsonaro... Ninguém assina uma carta dessa por causa da eleição presidencial, né? Como o Jair Bolsonaro ficou muito bem quando ele falou, olha, se os governadores abrirem mão aí do ICMS, o governo federal abre mão do PIS e do COFINS. Aí como os governadores ficaram irados com isso, não é isso? Porque Jair Bolsonaro apareceu bem para o Brasil inteiro, né? Para os brasileiros que aplaudiram, né? De repente eles quiseram também deixar marcada uma posição em relação a isso. Também tem que considerar isso. E na verdade tem que considerar também o desassossego do presidente Bolsonaro com essa questão da milícia. Essa questão da milícia, quer dizer, porque assim, tem coisas que o presidente fala e não explica. Mas o Adriano, o que foi morto lá na Bahia, que ele está querendo acusar a polícia do PT, porque foi a polícia da Bahia que matou. Mentira, foi a polícia do Rio de Janeiro, né? Foi a polícia do Rio de Janeiro que estava investigando e que foi lá para prender o Adriano. Segundo, foi a polícia do PT que matou esse Adriano quando meu filho Flávio, né, diz o presidente, o condecorou, ele era um herói nacional. Bom, quando o filho Flávio condecorou, ele não era herói nacional coisa nenhuma, ele estava condenado, estava preso. Ele foi condecorado preso. Essas informações não podem deixar de chegar ao público. E a outra informação é a seguinte: e depois, em 2018, quando contrata a mãe, a mulher, não sei o quê, nos gabinetes dos Bolsonaros em Brasília? Quer dizer, essas questões, elas não tranquilizam o presidente da República. O presidente fica muito irado quando se fala no assunto milícia. Não sei por quê. Ele não gosta que fale de milícia. Ele se irrita quando algum jornalista pergunta para ele sobre a questão das milícias. Só para explicar para o telespectador, milícia é o seguinte, é um bando, né, que age fora da lei, que tira a vida das pessoas sem a autorização da justiça. No Brasil não tem pena de morte e ninguém está autorizado a tirar a vida de ninguém. Então é isso. E esse Adriano aí era da milícia, foi condecorado no Rio de Janeiro, estava sendo investigado. Parece que ele é suspeito do assassinato da Marielle, né? Uma espécie de chefe do escritório do crime. Chefe do escritório do crime e tal. E assim, então essa investigação do assassinato da Marielle também deixa muita gente preocupada. E o presidente Jair Bolsonaro criou ontem mais um problemão para ele, né? Aliás, criou um problemão não com uma pessoa, não com uma jornalista. Ele cria um problema aí, e isso está sendo explorado por várias entidades. Ele cria um problema com as mulheres, né? Ele repetiu ofensas feitas por um depoente lá, aquela CPI das fake news, me parece. Ele repetiu ofensas feitas pelo depoente a uma jornalista. As entidades repudiam os ataques. Na semana passada, Hans River do Nascimento disse que a repórter da Folha de São Paulo ofereceu sexo em troca de informação. O presidente afirmou nesta terça-feira que ela queria dar um furo a qualquer
preço. A Associação dos Jornais e Revistas afirma que o presidente tenta desqualificar o livre exercício do jornalismo. Agora, tudo bem, não gostou da pergunta do jornalista, critica, vira as costas, vai embora. Agora, agredir não, né, professor Hollenberg? Não pode, não é? Sem dúvida. Não pode, né? E outra coisa mais importante aí, amigos, esse Hans, ele mentiu na CPI. Tanto mentiu que a jornalista, se não me falha a memória, Patrícia Mello, ela mostrou toda a conversa que ela manteve com ele. Portanto, ele mentiu. Ele pode, inclusive, ser processado. Inclusive, não, deve sim ser processado. E aí você estender essa mentira e vai alimentando mais essa mentira, esse é um erro. E aí só uma pequena observação, amigos. Existe a liturgia do cargo. O presidente da República tem que tomar muito cuidado, da mesma forma que o governador do estado, da mesma forma que o prefeito de uma cidade, tem que tomar muito cuidado com as palavras. É muito diferente o comportamento de um presidente da República com o comportamento de um parlamentar. Tem que dar exemplos e não estender, alimentar esses ataques que não traz nenhum benefício ao conjunto da sociedade, nenhum benefício ao Estado brasileiro e nenhum benefício, principalmente, para a instituição chamada Presidência da República. Sem falar da agressão, que é uma agressão grosseira. Ainda que fosse verdade, o presidente da República jamais, Lúcio, deveria agir da forma como ele agiu. Isso foi na parte da manhã. Aí, no período da tarde, ao deixar o Palácio Alvorada, depois de uma reunião com os ministros, Bolsonaro voltou a tocar no assunto, mas ressalvou que não queria conversar. Abre aspas aí para a fala do presidente. Alguém da Folha de São Paulo aí? Perguntou ele. Eu agredi sexualmente uma repórter hoje? Parabéns à mídia aí. Não quero conversa. Parabéns à mídia, né? Eu cometi uma violência sexual contra uma repórter hoje. Aí quando um outro jornalista, né, não era mais da Folha de São Paulo, questionou o presidente se ele confirmava o que tinha dito de manhã, né, que foi interpretado aí como uma violência, né? Ele virou as costas e foi embora. Porque o presidente tem que dar satisfação, mas ele não é obrigado a responder todas as perguntas. Sim. Como você falava no começo. Ora, se uma pergunta ele não quer responder ou ele não tem conhecimento sobre a pergunta... Ele parou ali para falar aquilo. Ele queria agredir a jornalista. Exatamente. Ele queria agredir a jornalista e vamos ser bastante claros como que o Bolsonaro falou. Ele chegou lá e falou assim, a jornalista queria dar um furo. Um furo é o quê? É dar uma notícia com primazia, é dar uma notícia na frente dos outros, é dar uma informação em primeiro lugar. A jornalista queria dar um furo contra mim, e aí ofereceu o furo. Ha, 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 ha. Aí a turma que está do lado dele ri também e acha graça. Ela queria dar o furo dela. O que é o furo dela? Olha, lá em casa, eu sinto a reação lá em casa. 2 mulheres que votaram no Bolsonaro, da minha família, não vou dizer aqui o nome, assistindo. Que homem grosso, horrível. Quer dizer, olha, não dá, o cargo, não é só do cargo. O vereador não pode falar isso. Quer dizer, a jornalista queria dar um furo e queria dar o furo. Pelo amor de Deus, porque essa é uma agressão contra as mulheres. E o que o Antero coloca é o seguinte, o que o Antero coloca é que antes da Patrícia Mello ser jornalista, ela é mulher. Exatamente. Não posso fazer. Eu não sei o que eles têm contra as mulheres. Aliás, aí o filhinho dele, o Eduardo Bolsonaro, aquele que não foi o nosso embaixador nos Estados Unidos, né? O Eduardo Bolsonaro foi para a Câmara e deu uma banana. Banana para vocês, mulheres. Banana para vocês, mulheres. Onde que vocês estavam que não protestaram quando o Lula falou que vocês tinham o grelo duro?
na tribuna da Câmara dos Deputados. Né? Isso tudo ontem, pelo amor de Deus. E também, no caso do Lula, foi um ato de violência. De violência, também lógico. De violência. Deveriam ter protestado, lógico. Todo mundo tinha que ter protestado também. À época, a imprensa fez críticas ao presidente da República. Aí, com razão, né? Tem que fazer mesmo. Uma molecagem do Lula falar um negócio desse. Que é isso? Bom, vamos seguindo aqui. O presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Gustavo de Oliveira, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Vamos aqui a alguns trechos dessa entrevista. O que é que os empresários defendem para essa reforma tributária aí anunciada pelo governo federal? Bom, Lúcio, é claro que quando a gente olha para o país tem muitos problemas para ser competitivo a nível mundial, né? Não é só tributo. Nossa logística é ineficiente, o custo do trabalhador aqui é muito alto para o empresário. Para que a gente tenha ideia, no Brasil, de cada R$100 de custo de um funcionário para uma empresa, esse mesmo funcionário só leva R$45 para casa. Na média dos países mais competitivos do mundo, países europeus, que têm estrutura de previdência, que têm estrutura de saúde pública, esse número é muito maior. Ele leva de R$65 a R$70 dos 100 para casa. Então, é uma série de agendas de ineficiência do país que custam muito a todos nós brasileiros. Quanto custam? O Movimento Brasil Competitivo fez a conta com uma metodologia inédita no Brasil e o custo Brasil foi calculado num PIB de 7 trilhões de reais. Nós temos de desperdício desse custo Brasil R$1,5 trilhão de reais por ano. Isso quer dizer que praticamente a gente joga fora todo ano 1/4 do nosso PIB em ineficiência. O que a gente precisa fazer? Reformas. Reforma tributária para melhorar a qualidade e de reduzir a carga tributária. A reforma administrativa do Estado para melhorar a eficiência do gasto e tantas outras que vão fazer esse país ser mais competitivo. Mas nessa reforma tributária é possível sonhar, não seria utópico acreditar em redução da carga tributária? Bom, será que isso vai ser possível? A redução só vem, e é muito importante que a gente debata isso, se ela for acompanhada de uma agenda de aumento da eficiência no setor público, né? A gente vê muitas áreas de governo, muitas áreas no país, onde o problema não é a falta de recurso, é a má gestão do recurso que lá existe para aquela área. Então, são duas agendas que têm que andar em paralelo. A agenda da reforma tributária, para simplificar, para ficar mais fácil, o custo de se apurar impostos no Brasil para uma empresa, empresas que operam recolhendo 10, 15 impostos diferentes. É muito alto, além da carga ser alta. E aí a agenda de reorganização do Estado, que a gente não quer defender, que haja demissão em massa de servidor público, extinção de estruturas estatais, nada disso. Mas um foco muito grande em eficiência e desburocratização. Afinal, todos nós que dependemos do poder público, a gente sabe quão burocrático é se relacionar com o poder público no dia a dia. Agora, o problema na reforma administrativa, o governo já está ameaçando, né? O governo federal ameaçando recuar na reforma administrativa, porque fez a reforma da Previdência, acha que o país já está avançando e recua, né? Titubeia na reforma administrativa, porque é preciso reduzir o tamanho da máquina, né? Talvez, Lúcio, aumentar a eficiência seja a resposta para isso. É claro que o servidor que fez o concurso público, que foi contratado com algumas regras, ele não pode ter o seu direito, aquele contrato que ele tem com o Estado, rasgado da noite para o dia. Então, é necessário que se aproveite essa massa grande de servidores públicos que hoje existe, com novas ferramentas de tecnologia, que ampliem o poder do trabalho dele, aumentando a eficiência em áreas como saúde, educação, segurança. O emprego de tecnologia na área de segurança, por exemplo, se mostrou a melhor estratégia em diversos países do mundo. Quer dizer, o profissional da segurança, o policial, dotado de inteligência, ele consegue render mais. Isso é muito melhor do que ter que contratar mais gente para fazer o mesmo trabalho e continuar com a produtividade baixa. Mesma coisa acontece no setor privado. Não quero só colocar a culpa no governo. O setor privado brasileiro ficou ineficiente ao longo do tempo. Notoriamente, nesses anos de crise, o empresário brasileiro investiu pouco em tecnologia, investiu pouco em qualificação do seu profissional, e a gente precisa retomar essa agenda dos dois lados, do setor público, mas também do setor privado,
o custo das empresas brasileiras é muito alto e quanto mais o país se abrir, mais se internacionalizar, mais elas vão sofrer porque são ineficientes. Essa produção sustentável também é uma cobrança que se faz pelo menos no mercado externo. E uma outra reclamação aqui do setor empresarial sobre a questão aí de incentivos, né? E aí o seguinte, aí nós temos aqui milhões e milhões de reais incentivando agrotóxicos. Isso não pode dificultar alguma coisa para esse mercado externo? Um país, para ser competitivo, Lúcio, ou ele encara a agenda da competitividade, melhora a sua infraestrutura, capacita seus trabalhadores, investe em tecnologia, ou ele vai ficar para sempre tendo que compensar essa falta de competitividade com incentivos. Acho que a história do poder público, poder bancar esses incentivos no país, ela vem acabando ao longo do tempo. Então a gente precisa primeiro atrair incentivos, atrair investimentos que façam com que o país seja mais competitivo. Isso reduz a nossa necessidade de incentivos. Agora, com alguns cenários, a gente começou falando um pouco da reforma tributária nacional. A gente não pode esquecer, no contexto de uma reforma tributária nacional, que Mato Grosso, e principalmente os estados de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles precisam ainda desenvolver muito a sua infraestrutura, os seus trabalhadores, as suas indústrias. Já Sul e Sudeste tem uma condição de desenvolvimento já estabelecida. Lá tem ferrovias, tem portos, tem diversas alternativas logísticas. Então é necessário também nessa reforma tributária, Lúcio, garantir que a gente tenha mais recursos para desenvolver Norte, Nordeste e Centro-Oeste e deixar o Sudeste competitivo como uma plataforma mundial. Esse é o grande desafio de fechar essa conta da reforma. Mas e o que fazer com a correlação política de forças? O grande problema é que às vezes se resolve a equação o Norte, o política. Nordeste e o Centro-Oeste precisa mais do que o Sul e o Sudeste. O grande problema tem uma equação aí, não tem? É que às vezes se resolve a equação política e a equação privada do investimento fica de fora. Aí o investidor ele corre do país. Nós precisamos fazer agendas de país que sejam atrativas aos investimentos, tanto de empresas brasileiras quanto de empresas estrangeiras. Bom, e nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial da Notícia de Frente. Daqui a pouco a gente volta e vamos ler aqui mensagens, professor Lorenberg, Antero, dos nossos telespectadores, principalmente aí sobre um assunto que nós abordamos aqui agora há pouco. Foi lá a agressão verbal do presidente Bolsonaro contra uma jornalista. Aliás, contra uma mulher. A gente volta daqui a pouco. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta quarta-feira e vamos ver aí imagens da cidade, né? Ali na Avenida do CPA, né? Agora são 6 horas e 40 minutos. E aí, os dois sentidos da Avenida do CPA, e ali um pouco atrás ali, os carros que descem da Miguel Sutil para acessar aí a Avenida Rubens de Mendonça, que é muito mais conhecida como Avenida do CPA. E agora nós vamos aqui dar uma olhadinha aqui, né? Passear pelas mensagens dos nossos telespectadores, comentando aí principalmente aí o que a gente falou aqui agora há pouco sobre o presidente Jair Bolsonaro, né? No episódio dele com a jornalista. A primeira aqui é a seguinte: bom dia, bancada da Notícia de Frente. O governo é a cara do seu povo. Povo corrupto, governo corrupto. Povo machista, governo machista. Esse presidente já havia dado todos os sinais de quem ele é. Machista, honorífico e corrupto também. Val Cabral. Só fiquei na dúvida aqui se o corretor não falhou aqui, não é? Aí é a Val Cabral. Né? O honorífico está errado. Aí ela diz aqui o seguinte: não sou de direita nem de esquerda, sou brasileira. Vamos aqui agora a mensagem da Jucineide. Bom dia, bancada do A Notícia de Frente. Falar palavrão, aí ela é o seguinte, fez um link com o caso aqui de Cuiabá. Falar palavrão é falta de decoro para pessoas com altos cargos, como o presidente da República. Mas em Cuiabá,
os vereadores podem sim xingar um ao outro com licença, que eu vou pronunciar um palavrão, os vereadores podem sim xingar um ao outro de veado. A falta de decoro aqui é fiscalizar o trabalho do prefeito e secretários municipais. Abraços fraternos, da Jucineide. Aí, a outra mensagem aqui, o telespectador não se identificou. Bom dia, tanta coisa mais importante para vocês tratarem, e aí ficam criticando o presidente. Uma outra aqui mensagem, creio que seja precipitado afirmar com toda a categoria que Hans River mentiu, uma vez que houve o mesmo depoimento dele em 2018 para a Procuradoria-Geral da República. Em relação à suposta ofensa, vi o vídeo e simplesmente ele replicou o que Hans River falou no Congresso. Meu Deus, parem de perturbar a notícia. Infelizmente, assim como na minha classe profissional, na de vocês, existem os péssimos jornalistas. E aí, professor? É o jornalista que está errado de perguntar para o Bolsonaro se aquilo é agressão ou não. É culpa do jornalista, tá certo. É culpa da comunicação, do jornalista, né? O jornalista que é culpado do presidente Bolsonaro afirmar que ela queria dar um furo e por isso queria dar o furo de qualquer jeito, né? É o jornalista que é culpado disso, tá certo. E essa daqui, então, aí mais uma mensagem aqui, da Delian, Antero e Lúcio, parabéns pelo programa, assisto todos os dias, muito bom. Esse presidente Bolsonaro não existe, muitas mentiras e atacando as mulheres, não tem condições de comandar o Brasil, a Delian. E aí, existe aqui as mensagens, umas apoiando e outras criticando também o presidente Jair Bolsonaro. Não é à toa, né, que assim, o presidente foi eleito com uma votação extraordinária. Inclusive, eu já revelei aqui, eu votei no presidente. Eu votei no presidente Bolsonaro. Eu votei no Ciro no primeiro turno e no Bolsonaro no segundo. Porque eu não admitia votar no PT. Né? Não admitia votar no PT por vários motivos, dentre os quais o PT nunca fez uma autocrítica em cima do que ele fez na gestão da presidência da República. Eu acho que esse desastre que tem no Brasil hoje de 13 milhões de desempregados, falamos ontem aqui, isso é atribuído ao PT. Mas que o presidente Bolsonaro vem cometendo equívocos desnecessários, e esse é um deles. Para que atacar os jornalistas? Qual que é a vantagem de atacar o jornalista? Porque isso aí é mantra, gente. Quer dizer assim, isso aí deu aonde? Deu na Folha? Ah, tá bom, então deu na Folha. A matéria provada, documentada, etc. Se deu na Folha, não serve. Onde que serve? Qual o jornal que o Bolsonaro quer que a gente leia? A gente lembra desse tempo, esse tempo não serve. Esse tempo não serve. Quer dizer, não sou a favor de censura e nem de direcionamento de leitura, né? Não vai ser o presidente Bolsonaro que vai dizer o que eu devo ler. E mais duas mensagens aqui. Bom dia, professor. Delação é para os tubarões. Nunca ouvi falar que ladrão pé de chinelo fez delação. Mais uma mensagem aqui. Bom dia. Esse negócio de delação premiada só me chega à conclusão de que o crime compensa. Devolvem migalhas em vista do que roubaram e ainda ficam em casa, na boa. Vergonha essa justiça, diz o Pablo, lá do CPA2. É a indignação aí do telespectador, né? Com aquilo que a gente comentava aqui agora há pouco, né? Quando não devolvem muito pouco, eles questionam o que vão devolver, não cumprem os prazos que eles combinaram lá na colaboração premiada e fica tudo por isso mesmo. E aí é o seguinte, aí os bacanas que enfiaram a mão sem dó, né, que arrombaram os cofres públicos com pé de cabra, estão aí na rua, fazendo cara de paisagem, ou de pau, né? Enquanto isso, os assaltantes de galinha continuam presos. É complicado isso. Aliás,
Por falar em prisão, tem mais de 44% das pessoas que de fato estão presas sequer foram julgadas. E essas pessoas são julgadas para 6 anos, 20 anos, tem nego com mais de 100 anos de cadeia, Lúcio, e continua numa boa, tranquilo, sem nada. Aí é complicado. Agora vamos falar da Câmara de Cuiabá. Tensão. Ontem aconteceu um ato em apoio ao vereador Abílio Júnior do PSC, que pode ter o mandato dele cassado por suposta falta de decoro parlamentar. O processo está na Comissão de Constituição e Justiça e só depois será encaminhado para votação em plenário. A gente confere agora na reportagem da Luciana Gavilha. O movimento pró-Abílio começou cedo na Praça Moreira Cabral, ao lado da Câmara de Vereadores. Os apoiadores trouxeram faixas e cartazes, teve buzinaço, hino nacional e a presença da Polícia Militar para conter os ânimos. Os manifestantes não pouparam palavras de ordem. Eu acredito que temos que nos unir em prol da verdade. E a Abílio é a verdade e é o que o povo mato-grossense e Cuiabá deseja. É a veracidade dos fatos e ele continua, se Deus quiser. O Abílio Júnior, ele está fazendo simplesmente cumprindo o seu papel. É inadmissível que num país como o nosso, as pessoas não saibam qual que é a função do vereador. A função do vereador, basicamente, é legislar e fiscalizar. Eu defendo a democracia. Muitos podem não concordar com a forma que o vereador Abílio trabalha, mas ele, por direito, está defendendo, mostrando, fiscalizando o trabalho do Executivo, mostrando para o povo que está sendo feito de maneira correta e que está sendo feito de maneira errada. O vereador Abílio Júnior, antes do início da sessão na Câmara, agradeceu publicamente os manifestantes. Estou muito feliz com a população cuiabana vindo aqui, aprovando o nosso trabalho. Eu acredito que isso é uma luta contra a corrupção, não só o Abílio, não é só o mandato do Abílio, são pessoas que estão insatisfeitas com a corrupção. Parlamentares contra a cassação também fortaleceram o movimento, incluindo os deputados Eliseu Nascimento, Chuchu Dalmolin e Ulisses Moraes. Os colegas de parlamento de Lemar Alencar e Felipe Velaton reforçaram que o processo de cassação... Estamos ali com um problema técnico aí na reportagem aí sobre o ato, né? Ou foi combinado com o Velaton para ele aparecer em slow motion, né? Para ficar mais tempo na tela. Ficar mais tempo na tela. Quando tiver aí condição de chamar novamente a matéria, comunica a gente aqui. Antero, e o seu comentário envolve também a Câmara Municipal de Cuiabá, só que não é em cima do caso do Abílio, né? Não é na CPI do Paletó. É da CPI do Paletó, e assim, mas foi uma manifestação espetacular da população do Cuiabá. Faz tempo que não existia uma movimentação desse tamanho na Câmara. Tinha mais de 700 pessoas lá em frente à Câmara, segundo os cálculos dos repórteres que fizeram a cobertura, e foi uma oportunidade ótima da população se manifestar para que a Câmara pudesse ouvir. E um vereador já ouviu. E é esse o meu destaque. E antes de você entrar nesse assunto, Antero, só para complementar o que você colocou aí, sobre essa manifestação de ontem, em defesa aí do vereador Abílio Júnior, essa manifestação, eu não digo que isso ocorreu, mas pode sim ter feito com que aquilo que Abílio Júnior acreditava que poderia acontecer, deles agilizarem o processo e colocar em votação a cassação lá, esse ato, essa manifestação aí, deve ter intimidado alguns vereadores. Com certeza deve ter intimidado. Eles deram uma recolhida no flap em função da manifestação que teve ontem lá na Câmara Municipal. Eu tinha... É a pressão da sociedade, em cima do que eles fazem de errado. Exatamente. Eu tinha quase certeza de que, pelo voto da Câmara, por ordem do prefeito Emanuel Pinheiro, o Abílio Júnior seria cassado. Eu tinha quase absoluta certeza. Depois da mobilização popular de ontem, eu não tenho mais essa certeza.
Eu acho que dificilmente o Abílio será caçado pelos seus colegas. Por que o cara vai se expor para fortalecer o prefeito, sendo que o Abílio pode votar e quem votou dessa forma, contrariando a opinião pública, vai perder o mandato porque é eleição este ano? Por qual motivo? Ontem, essa pressão popular já se fez ouvir com relação a uma outra questão. O vereador Toninho de Souza, que já teve dias melhores na política, né? O vereador Toninho de Souza, que é agora um notório, não tem problema nenhum de defender o prefeito. Tem pessoas que defendem o prefeito, mas defendem o prefeito de forma firme, contundente, mas que não se expõe a esse nível de tentar impedir a apuração da corrupção. O vereador Toninho de Souza, ele como relator da CPI, ele convenceu o vereador Joelson a apresentar um requerimento pela sessão secreta. O vereador Joelson, eu já dizia aqui antes, a origem dele é a Polícia Militar. É vereador Sargento Joelson. Ele é sargento da Polícia Militar. Os colegas dele, a maioria dos eleitores dele, são acostumados a investigar. São favoráveis à investigação. São favoráveis à punição de criminosos. A Polícia Militar não é uma instituição que tem na sua história a proteção de criminosos. Ele foi muito pressionado e reconheceu isso. Teve humildade. Foi ontem à Câmara Municipal e deu a seguinte declaração, por exemplo, ao site Gazeta Digital, aspas, na verdade, o que nós queríamos era garantir o direito das testemunhas que virão aqui, o direito de nós, membros da comissão, para não sofrer acusação de abuso de autoridade. Mas nós ouvimos o clamor popular, e o clamor popular foi muito forte contra as sessões secretas. E o político tem que reconhecer quando erra. E é isso que fizemos neste momento, disse o vereador, ao apresentar o requerimento pela sessão pública. Então é evidente que uma atitude como essa é elogiável. Então as sessões serão públicas, o público poderá acompanhar. Aliás, a população deu ontem sinais de que ela é ordeira. Ela esteve na Câmara, se manifestou de forma ordeira, não agrediu ninguém, não fez quebra-quebra na Câmara. Está de parabéns realmente a população de Cuiabá, que se comportou com uma educação elevada na Câmara Municipal de Cuiabá e que apenas exerceu o direito de manifestar a sua opinião. Então, a sessão hoje do Silvio Correia, que vai começar às 9 horas da manhã, a sessão da CPI será pública. Isso poderá ser acompanhado pela população, pela imprensa, pelos repórteres, pelos vereadores e tira um pouco essa tensão da Câmara. Porque o que os vereadores têm que fazer ali? Perguntar, o Silvio vai responder, ele como testemunha tem que, antes do seu depoimento, fazer um compromisso de que vai falar exclusivamente a verdade sendo apresentada. No final, o relator Toninho de Souza vai concluir o que é que ele acha dessas investigações todas. E aí os outros 2 membros vão votar. Eu espero que a verdade seja apurada, que a verdade não seja sacrificada no altar da Câmara Municipal de Cuiabá. Mas amanhã eu vou dar aqui uma informação importante. Eu só estou analisando detalhes, mas amanhã eu vou dar aqui uma informação muito relevante com relação à cassação do vereador Abílio Júnior. É isso, Lúcio. E uma outra informação aqui sobre o vereador Abílio Júnior, ele também fez uma outra denúncia, né? Relembrou, né? Saúde é cabide para aliados de deputados e vereadores. Ameaçado de cassação, o vereador Abílio Júnior apresentou durante sessão na Câmara Municipal nesta terça-feira um dossiê sobre contratações supostamente ilegais na Secretaria Municipal de Saúde. Nos documentos constam o que seriam indicações de secretários municipais, deputados e vereadores.
E entre os citados estão os vereadores Adevair Cabral e Dr. Xavier, além dos deputados Janaína Riva e Paulo Araújo, do PP. No documento constam nomes de políticos escritos a lápis nos currículos das pessoas, dando a entender que as nomeações são por indicações políticas. Tem vereador, tem secretário, deputado, tem uma planilha organizada, é crime organizada, não são essas baguncinhas, não, disse o vereador Abílio Júnior, nessa nova denúncia. Ele já tinha feito essa denúncia, né? Ele está repetindo a denúncia só para as pessoas lembrarem porque é que ele está sendo cassado. Ele está sendo cassado porque combateu tudo isso. Aliás, a juíza já mandou cancelar esse tipo de contratação irregular lá na Secretaria Municipal de Saúde. Agora, Lúcio, como nós comentamos ontem aqui a questão da saúde, nós saímos daqui e fomos para a rádio e fizemos o mesmo comentário com relação à falta de remédios. É impressionante como que está mal administrada a saúde pública em Cuiabá. Bom, nós tivemos agora há pouco aí um problema técnico, né? Uma reportagem que a gente exibia sobre essa manifestação de ontem lá na Câmara Municipal de Cuiabá e agora a gente vai continuar assistindo essa reportagem. Vamos lá. O movimento Pró Abílio começou cedo na Praça Moreira Cabral, ao lado da Câmara de Vereadores. Os apoiadores trouxeram faixas e cartazes, teve buzinaço, hino nacional e a presença da Polícia Militar para conter os ânimos. Os manifestantes não pouparam palavras de ordem. Eu acredito que temos que nos unir em prol da verdade. E a Abílio é a verdade e é o que o povo mato-grossense e Cuiabá deseja. É a veracidade dos fatos e ele continua, se Deus quiser. O Abílio Júnior, ele está fazendo simplesmente cumprindo o seu papel. É inadmissível que num país como o nosso, as pessoas não saibam qual que é a função do vereador. A função do vereador, basicamente, é legislar e fiscalizar. Eu defendo a democracia. Muitos podem não concordar com a forma que o vereador Abílio trabalha, mas ele, por direito, está defendendo, mostrando, fiscalizando o trabalho do Executivo, mostrando para o povo que está sendo feito de maneira correta e que está sendo feito de maneira errada. O vereador Abílio Júnior, antes do início da sessão na Câmara, agradeceu publicamente os manifestantes. Estou muito feliz com a população cuiabana vindo aqui, aprovando o nosso trabalho. Eu acredito que isso é uma luta contra a corrupção, não só o Abílio, não é só o mandato do Abílio, são pessoas que estão insatisfeitas com a corrupção. Parlamentares contra a cassação também fortaleceram o movimento, incluindo os deputados Eliseu Nascimento, Chuchu Dalmolin e Ulisses Moraes. Os colegas de parlamento, Dilemar Alencar e Felipe Velaton, reforçaram que o processo de cassação seria por questões políticas e não por quebra de decoro. Exaltaram que um dos principais deveres de um vereador é fiscalizar. A referência por causa dos trabalhos do vereador Abílio Júnior na CPI da Saúde, que resultou na prisão do ex-secretário de Saúde da capital. Fiscalizar é o principal papel do vereador, de forma que o vereador Abílio não pode ser injustiçado com essa tentativa fraudulenta de cassar o mandato dele. O vereador Abílio foi eleito pelo povo de Cuiabá e o povo quer que o vereador fiscalize. Ele vem fazendo um bom trabalho pela população de Cuiabá. Cassar o mandato do vereador Abílio é enfraquecer a democracia, é tirar a vontade popular. Então a população não vai ficar calada, a população manifestou na internet, a população está aqui na Câmara Municipal de Vereadores e a nossa cidade mostra que chega de basta de impunidade. A gente vai continuar fazendo a luta contra o combate à corrupção. No plenário, a sessão foi aberta pontualmente. O primeiro a falar durante o pequeno expediente foi o vereador Abílio Júnior. Na sequência, Dilemar Alencar e Diego Guimarães também se manifestaram em favor ao Abílio Júnior. Quando parlamentares em favor da cassação se pronunciavam, eram vaiados.
A galeria da casa ficou dividida, de um lado pró-Abílio e de outro em defesa do presidente da Comissão de Ética, o vereador Toninho de Souza. O vereador tem que se posicionar na Câmara Municipal, mas ele também tem que ter ética profissional, que essa casa pertence a nós, né? Então eu estou aqui hoje observando as atitudes também do povo cuiabano e também dos nossos vereadores. Haviam rumores de que poderia entrar em regime de urgência o relatório que pode pedir a cassação do vereador Abílio Júnior. No entanto, o presidente da CCJ antecipou, não tem como ter essa manobra, porque o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ainda não está pronto. No entanto, o próprio presidente da CCJ antecipou que o voto dele é para não haver a cassação do vereador Abílio. Bom, não conseguimos chegar aí ao final da reportagem, repetiu aí o problema técnico que nós tivemos, mas foi lá da manifestação, né, em favor, né, do vereador Abílio Júnior, ontem na Câmara Municipal de Cuiabá. E hoje, como o Antero falou agora há pouco, tem lá a retomada da CPI do paletó, de portas abertas. Portas abertas. O que é bom. A população tem direito de saber. E diminuir a tensão. Não vai ter porta aberta, vai ter muito menos barulho do que se fosse de porta fechada. E nós vamos agora aqui a mais um intervalo e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Notícia de Frente desta quarta-feira. Vamos ver agora aqui algumas imagens do trânsito de Cuiabá neste momento. Aí a imagem aí, lá da Avenida Arquimedes Pereira Lima, né? A Estrada do Moinho ali, bem próximo ali do acesso também à BR-364. E nesse momento aqui, né, nós vamos ao destaque do professor Lorenberg Alves. Lúcio, Antero e amigo telespectador, no dia 16 deste mês, a Letícia Naísa fez um artigo falando exatamente sobre a enchente, mais especificamente em São Paulo. E eu destaquei 3 pontos que me chamaram a atenção e eu gostaria de dividir aqui esses pontos com um amigo telespectador. O primeiro ponto de destaque: há aqui uma grande verdade. Ela diz o seguinte, olha, entre aspas, precisamos aprender que uma cidade não tem custo. Fecham aspas. Isso é uma grande verdade. Infelizmente, em vários momentos, o gestor tende a dizer, olha, está gastando muito dinheiro, não pode aplicar aqui. Quando, na verdade, é investimento aplicando nas cidades. Um outro ponto que ela coloca, que ela chama a atenção, dizendo que as enchentes não são apenas resultados ou causas meteorológicas, um efeito de mudanças climáticas no planeta. Não são apenas isso, mas também são, e aí que entra um outro item dela que ela fala, problema político e social. O problema político aqui, ela fala da questão que as discussões e os debates se perdem na esfera partidária. Eu quero abrir um pequeno parênteses aqui. O problema maior é que essa discussão, esse debate partidário, perde-se muito tempo com a retórica, com palavras. Não discute os problemas reais da cidade em cada um desses partidos. Veja, amigos, só ampliando um pouco o parênteses. Nós vamos caminhando agora para uma eleição à prefeitura e vereadores. Qual foi o partido político que de 2016 até hoje fez estudos, fez uma avaliação, fez, por exemplo, ou começou a elaborar um discurso e um plano de ação para o seu candidato à prefeitura? Nenhum.
Esse é o problema dos debates, das discussões partidárias. Um outro detalhe, um outro item, problema social. E aí ela bate num ponto que é importantíssimo. Ela fala da injustiça social na péssima distribuição de terras e de rendas. Está coberto de razão. Lembra? A nossa primeira lei de terra é de 1850, para beneficiar alguns poucos e não o conjunto da sociedade, principalmente aqueles ex-escravos. E para finalizar, amigos, ela chama atenção para um outro detalhe. Resolução do problema é possível com projeto de drenagem da cidade. Só que esse projeto de drenagem não acaba com um mandato só, com 4 anos só, mas com 15, com 20, com 30 anos. E aí eu pergunto ao amigo telespectador cuiabano, eu pelo menos não sei disso, é uma pergunta mesmo. Qual foi o momento em que a Prefeitura de Cuiabá fez um levantamento, um estudo, uma avaliação das áreas que comumente são alagadas na chuva? Qual é o projeto e o planejamento que a Prefeitura cuiabana fez com relação à prainha? Aliás, estendendo um pouco mais essa pergunta, você se lembra, amigo telespectador, qual foi o momento em que a Prefeitura mandou fazer uma limpeza geral lá no Prainha, Lúcio? Eu, pelo menos, não tenho conhecimento disso. E olha que eu olho e leio jornais antigos, inclusive. Eu não vi nenhum registro disso. Veja, amigos telespectadores, essas questões todas deveriam ser, a meu juízo, já complementando aqui o artigo tão bem escrito da Letícia Naísa. Essa é uma discussão que permeia não apenas a campanha eleitoral, Lúcio, mas principalmente os políticos e os partidos políticos. Eu sou da ideia de que o programa de governo tem que nascer juntamente com o partido político. Bom, eu só queria só um parentezinho, que não é partido, o senhor tem razão quanto a partido, mas teve um movimento aí, liderado pelo vereador Felipe Felatão, que vai se filiar no Partido Cidadania, que fez o movimento de preparação de candidatos. Hoje esse movimento, Protagonize, tem mais de 40 candidatos. Esse movimento foi tão bem sucedido aqui que o Velatão foi convidado para dar palestras em Santa Catarina, em Pernambuco e em Goiás sobre esse movimento, que foi exatamente o de preparar o candidato a vereador. Foi isso. Então, teve pelo menos uma iniciativa positiva em Cuiabá. E nós vamos aqui agora algumas mensagens dos nossos telespectadores. A primeira aqui diz o seguinte: vocês são contra ou a favor o Abilinho? Quero a resposta, hein? Vocês são contra ou a favor ao Abilinho? O telespectador aqui, ele insiste aqui na pergunta. Na realidade é o seguinte, a gente não precisa personalizar essa questão. Eu acredito aqui que talvez seja também a opinião dos meus colegas de bancada, que nós somos a favor do vereador que cumpre com a obrigação dele, que defende a sociedade. Eu, apesar de achar que o Abílio não deve ser cassado, eu sou contra algumas coisas que o Abílio faz, de gravar, por exemplo, em seus colegas. Mas acho que isso não é motivo de cassação. E acho que o papel de fiscalização tem que ser feito. E ninguém deveria ser contra o fato dele fiscalizar. Fiscalizar, e é o que ele gosta de fazer. Exatamente. E está cumprindo a missão dele quando faz isso. E aí temos aqui algumas outras mensagens. Bom dia aos 3 mosqueteiros. Com tudo isso, nós que pagamos tudo e o governo taxando aposentados, não pagando RGA e outros. Abre o olho, Mauro Mendes. Aí, a próxima mensagem aqui é a seguinte: bom dia, Antero, professor e Lúcio. Gostaria que aqui em Várzea Grande tivesse pelo menos uns 3 Abílio Júnior. A outra mensagem aqui: bom dia, parabéns pela cobertura. Essa matéria dos vereadores corruptos é o Manuel, lá do bairro Cidade Verde.
Uma outra mensagem. Bom dia, Lúcio. Abílio Júnior está fazendo o seu papel de vereador, de fiscalizar o município. É o que a gente falou aqui agora há pouquinho. E tem uma última informação aqui, de que Mauro Mendes descarta ficar neutro, mas adia anúncio de apoio para evitar ciúmes na base. É um pouco diferente, não é? Do que disse o senador Jaime Campos, que disse o seguinte: olha, Mauro Mendes tem a liberdade de ficar neutro. Mauro Mendes não disse que vai ficar neutro. Ele disse só o seguinte: olha, por enquanto eu não vou me posicionar, esperar uma definição aí melhor do cenário político, e aí depois Mauro Mendes vai dizer o seguinte: olha, eu apoio fulano de tal. É isso que ele disse, mas não disse que vai ficar neutro, não. Ao contrário, né? E a notícia de frente desta quarta-feira termina aqui. Obrigado, professor Orenberg, obrigado, Antero. Obrigado, e obrigado a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia e até amanhã. Bye.